Olá, caros alunos do curso de automação, estamos aqui para a gravação da nossa segunda aula eletrônica de potência. Essa é a disciplina. Eu sou o professor Marley Oliveira e nesta segunda aula nós estaremos estudando os capítulos 3 e 4 aí da apostila de vocês, aula 3 e aula 4. Capítulo 3 nós trataremos de conhecer os inversores de frequência, quais as finalidades do uso do inversor de frequência, o funcionamento do inversor de frequência, blocos constituintes do inversor, suas parametrizações, os cuidados na instalação, na escolha e no dimensionamento de inversores. No capítulo 4, a breve revisão sobre diodo e transistores, as considerações iniciais sobre cada um desses dois componentes da eletrônica e o conceito e o funcionamento e aplicação de diodo e transistor, ok? No capítulo 3, como eu falei no início, nós vamos estar estudando um pouco dos inversores de frequência. O objetivo dessa aula é compreender o princípio de funcionamento de um inversor de frequência, identificar as principais vantagens de se utilizar um inversor de frequência em sistema de acionamento, conhecer os elementos constituintes de um inversor, conhecer os principais parâmetros de um inversor de frequência e distinguir o inversor de frequência em escala de vetorial. A finalidade do inversor de frequência, também conhecido como conversor de frequência, são dispositivos eletrônicos que convertem a tensão na rede alternada senoidal em uma tensão contínua e, finalmente, convertem esta última em uma tensão de amplitude e de frequências de variáveis. A velocidade de rotação de um motor de indução, como visto nas aulas no capítulo 1 e 2, depende da frequência da rede de alimentação. Quanto maior a frequência, maior a rotação e vice-versa. Assim, quando um motor de indução for alimentado por um inversor de frequência, pode-se facilmente controlar a velocidade do eixo do motor por meio da variação de frequência imposta pelo inversor. A frequência de operação de um inversor está normalmente entre 0,5 a 400 Hz, dependendo do modelo e da marca. Sabendo que no nosso mercado, a nossa energia, a frequência fornecida varia de 50 a 60 Hz, ok? Os inversores de frequência possuem a entrada ligada à rede de energia comum de alimentação, podendo ser monofásica ou trifásica, e uma saída que é aplicada ao dispositivo que deve ser alimentado, no caso, o motor de indução trifásico ou MIT, como nós estudamos nos capítulos anteriores. Tá? Aqui, conforme ilustrado na figura 3.1, ok? Nós temos a entrada monofásica ou trifásica, o inversor de frequência, a saída trifásica e o motor. Então aqui é a ligação entre o inversor de frequência e o motor de indução. Os inversores de frequência, que não somente controlam a velocidade desses motores elétricos trifásicos de corrente alternada, como também controlam outros parâmetros inerentes ao motor elétrico, sendo que um deles é o controle de torque. Esse equipamento versátil é dinâmico e muito utilizado nas mais diversas áreas, como os elevadores, máquinas e ferramentas, bomba, tração mecânica e etc. Entretanto, deve-se notar que quando a velocidade do motor é alterada pela variação da frequência, o seu torque também será modificado. Em um motor de indução, o torque desenvolvido é diretamente proporcional à tensão aplicada no estator e inversamente proporcional à frequência dessa tensão. Assim, para manter o torque constante, basta fazer com que a relação tensão-frequência, ou VF, seja de uma constância só. Em sistemas de acionamento, os inversores de frequência são usados em motores elétricos de indução trifásico para substituir os rústicos de sistema de variação de velocidades mecânicos, tais como polias, variadores hidráulicos, bem como os custosos motores de corrente contínua, pelo conjunto motor assíncrono e inversor. Mais barato e de manutenção mais simples e de reposição profusa, mais fácil. As principais vantagens de se utilizar um inversor de frequência em sistema de acionamento são a redução dos custos de instalação, otimização do processo, pois o inversor contribui para a redução das taxas de perda e consumo de material na produção, a possibilidade de controlar as partidas de frenagem dos motores, tornando a operação das máquinas mais suaves. Além disso, o inversor permite operações em vários regimes de cargas. Menor manutenção, aumentando a vida útil do sistema, uma vez que são usados motores de corrente alternada, mais robustos e mais baratos que os motores de corrente contínua. A possibilidade de minimizar o consumo de energia quando se utiliza rotações menores, por exemplo, em bombas e ventiladores o consumo elétrico é proporcional ao cubo da velocidade da rotação,
Para uma carga desse tipo, quando ligada ao inversor, a meia velocidade de energia elétrica consumida é apenas de 12,5% da energia que seria gasta se tivesse ligada diretamente na rede elétrica. Redução do ruído, menos custo de implantação e manutenção, tá? Em relação aos sistemas mecânicos de variação em velocidade. Manutenção de capacidade de conjugado aplicada à carga durante toda a faixa de variação de velocidade. Melhoria do fator de potência. Inversores de frequência, naturalmente, corrigem o fator de potência, tá? Apesar do motor estar operando com fator de potência baixo, que varia alternantemente de 0,8, em um dado instante de tempo, o fator de potência visto pela rede é do inversor que está próximo de um 0,96. A possibilidade de se implantar um controle em malha fechada por meio de uma rotina de PID interna ao inversor. Além disso, o sistema de controle de vazão, pressão e temperatura são utilizados convencionalmente, tá, com válvulas e o damper de estrangulamento com elementos finais de controles, ou seja, os atuadores. Para consoles dessas grandezas, as válvulas em sistema de bombeamento e os dampers em sistema de ventilação, apesar de serem precisos, desperdiçam energia elétrica. Isso porque, utilizando esses elementos, a vazão é reduzida, porém o motor da bomba continua operando na mesma velocidade, pressionando, estrangulando o fluido sobre a entrada da válvula e absorvendo sempre a mesma potência. Então, quanto mais você diminui o fluxo, mais você aumenta o consumo que você força, tá? Contra ao bloqueio mecânico, tá bom? Para evitar tal desperdício, as válvulas de estrangulamento podem ser substituídas por inversores de frequência, acionando os motores principais que, além de gerar economia de energia, também reduz o custo de instalação do sistema. Os inversores variam a velocidade dos motores de acordo com a maior ou menor necessidade de vazão, pressão ou temperatura de cada zona de controle. Ao diminuir a velocidade, os inversores proporcionam uma grande economia de energia. Vamos falar aqui então do funcionamento do inversor de frequência. O inversor funciona da seguinte maneira: ele é ligado à rede, podendo ser monofásica ou trifásica, e em sua saída há uma carga, geralmente um motor que necessita de uma frequência variável. Para tanto, o inversor tem como primeiro estágio um circuito retificador, responsável por transformar a tensão alternada em contínua, um segundo estágio composto de um banco de capacitores eletrolíticos e circuitos de filtragem de alta frequência, e finalmente um terceiro estágio composto de transistores IGBT. Capaz de realizar a operação inversa do retificador, ou seja, transforma a tensão contínua do barramento de corrente contínua em CC para alternada com a frequência desejada pela carga. A figura abaixo, a 3.2, apresentada aí também na apostila de vocês, ela, deixa eu pegar o nosso apontador laser aqui, ela apresenta um diagrama resumido de um inversor. Nessa figura, a seção azul aqui destacada é o retificador, ok? Em vermelho é o circuito inversor, responsável por transformar a tensão contínua para alternada. A seção intermediária, que é essa verde aqui, denominada de barramento CC, é utilizada para filtrar a tensão contínua proveniente da seção retificadora. Ok? Diagrama resumido de um inversor de frequência. Existem vários fabricantes de inversores de frequência que apresentam características e funcionamentos semelhantes, mas que podem variar de acordo com a faixa de atuação tanto da frequência quanto da potência. Então nós vemos aqui que é bem simples, bem básico o funcionamento do inversor de frequência, tá? Que sempre necessita de uma variável quando ligar um motor, e para tanto esse tem como primeiro estágio um circuito retificador que nós vemos aqui, tá? Os diodos de retificação, ok? E ele que é responsável por transformar a tensão alternada em contínua, e um segundo estágio que é composto de um banco de capacitores eletrolíticos, que são esses aqui, tá? Que filtram esse circuito, capaz de fazer uma operação inversa quando entra no terceiro estágio, que é o composto do IGBT. Então, agora vamos falar dos blocos constituintes do inversor, que tem uma representação em blocos dos principais componentes, que é na próxima figura aí que nós vamos ver, em bloco dos principais componentes do inversor de frequência. Então nós temos aqui a rede de alimentação, tá? Bloco de unidade central
de processamento, CPU, ok? E aqui os blocos constituem de um inversor de frequência. Este bloco, ele tem, no primeiro bloco ele tem um centro, que é a unidade central de processamento da CPU, formada por um microprocessador ou um microcontrolador, e é nessa CPU que todas as informações, parâmetros e dados do sistema estão armazenados, visto que uma memória está também integrada a esse conjunto. Ela não apenas armazena os dados e parâmetros relativos aos equipamentos, como também executa a função mais vital para o funcionamento do inversor. Tá? Geração dos pulsos se dispara através de uma lógica de controle coerente para o IGBT, que são transistores bipolares de porta isolada, que do inglês traz Isolated Gate Bipolar Transistor, ok? Que chama IGBT, que é transistor bipolar de porta isolada, ok? Então, dentro dessa CPU, tá? Ela tem o IGBT, armazena os dados, ok? Que manda para as fontes conversoras de corrente, tá? O segundo bloco, nós temos a IHM, que é por meio desse dispositivo que se pode visualizar o que está ocorrendo no inversor, tá? Nós comumente conhecemos como display, e parametrizar de acordo com a aplicação de teclas, que vem também na IHM. Por meio da IHM, podemos visualizar diferentes grandezas do motor, como tensão, corrente, frequência, e do próprio inversor, como tensão do barramento CC, alarmes e outras funções. É também possível visualizar e alterar o sentido de giro, verificar e alterar o modo de operação local remoto, ligar ou desligar o inversor, variar a frequência, velocidade, alterar parâmetros e outras funções. A figura 3.4, que nós vamos ver na próxima página aí, ilustra um IHM padrão do inversor CFW08 da VEG, um dos mais comuns no mercado. O terceiro bloco é a interface, que é essa aqui, a interface homem-máquina, IHM. A maioria dos inversores pode ser comandada por meio de dois tipos de sinais, os analógicos ou digitais. Normalmente, quando se necessita controlar a velocidade de rotação de um motor no inversor, utiliza-se uma tensão analógica, tá? Analógica de comando, de 0 a 10 volts em corrente contínua. A velocidade de rotação será proporcional ao seu valor, por exemplo, 1 volt de corrente contínua igual a 1000 RPM, 2 igual a 2000 RPM e assim sucessivamente. Também pode-se configurar cada uma das entradas analógicas para uma operação com sinal de corrente de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Além da interface analógica, o inversor possui entradas e saídas digitais. Por meio de um parâmetro de programação, pode selecionar qual entrada é válida, analógica ou digital. Tá? A próxima figura nós veremos à frente vai ilustrar um diagrama de conexões desse inversor, CFW8 Plus da VEG, no qual estão apresentadas as pinagens, descrição e especificação das 4 entradas digitais, DI1, 2 e 3 e 4, das duas entradas analógicas A1 e A2, das saídas analógicas I/O e da saída digital de relé com os contatos NF, NA e comum. Então nós temos aqui a figura, diagrama de conexão do inversor CFW08 Plus da VEG, ok? Aí nós temos a etapa de potência constituída por um circuito retificador que alimenta por meio de um circuito intermediário chamado barramento CC, ok? O circuito de série de inversor no módulo IGBT. Este bloco já foi apresentado na figura 3.2 na página anterior. As tensões trifásicas defasadas de 120 graus que alimentam o motor são obtidas por meio de um chaveamento de corrente dos IGBTs, que compõem o inversor. Essa técnica de chaveamento é conhecida como PWM, ou modulação por largura de pulso, que do inglês diz Pulse Width Modulation, a frequência com que os transistores são chaveados. Frequência de chaveamento é da ordem de kHz. E é um parâmetro que pode ser alterado no inversor e não deve ser confundida com a frequência de saída do inversor. A frequência de saída do inversor está normalmente entre 0,5 e 400 Hz, dependendo do modelo e da marca. A maioria dos inversores permite gerar 3 tensões de saída defasadas de 120 graus, com frequência variável, ainda que se alimente o inversor com apenas 2 fases. Tá? Então, nós temos aqui os conectores da pinagem, digital, entrada digital 1, 2, 3 e 4, tá? A entrada digital 1 sem função ou habilita geral. A especificação são 4 entradas digitais isoladas no nível alto, no mínimo de 10 VCC. Entrada digital 2
sentido de giro remoto, nível baixo mínimo de 3 VCC. Entrada digital 3, reset, nível alto máximo de 30 VCC. Entrada digital 4, sem função ou gira parar. Corrente de entrada menos 11 mA, variando até 0 VCC. Corrente de entrada mínima de menos 20 mA. A referência é 0 para GND na pinagem, ok? Não interligada com PE, tá? Então esse GND não pode ser interligado com terra. Isso vai trazer interferência no funcionamento e nos parâmetros desse cara aqui. Entrada analógica 1, de 0 a 10 VCC ou de 0 a 4, de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA, conforme na figura 10. A impedância de 100 kΩ, entrada em tensão, 500 kΩ com entrada de corrente, resolução de 7 bits, tensão máxima de entrada de 30 VCC. O pino 7, que é mais 10 volts, é referência para potenciômetro, ou mais 10 volts VCC, mais ou menos 5% da capacidade de 2 mA. Entrada analógica 2, tá? Que é a pinagem 8. Ela traz, além de 0 a 10 VCC ou de 0 a 4, 20 mA, de 3, figura 310, a impedância de 100 kΩ de entrada de tensão, 500 kΩ de entrada em corrente, resolução de 7 bits, tensão máxima de 30 volts VCC. A 9 é a saída analógica, com frequência de saída FS, de 0 a 10 VCC, com relação maior ou igual a 10 kΩ, resolução de 8 bits. A NF é contato normalmente fechado do relé 2, aqui o relé 2, tá? E com fator de frequência de saída maior que a frequência fixa de programação. 11 como um ponto comum dos relés, e 12 contato NA do relé, contato normalmente aberto do relé 1. Sem erro, é a capacidade de contato de 0,5 ampere a 250 volts em corrente alternada. A parametrização. Para que o inversor funcione a contento, não basta instalá-lo corretamente, é preciso informar a ele que condições de trabalho irá operar. Essa tarefa é justamente parametrização do inversor. Quanto maior o número de recursos que o inversor oferece, tanto maior será o número de parâmetros disponíveis. Lembrando que alguns inversores já vêm com parâmetros de fábricas que são padrão. Esses, em alguns inversores, esses parâmetros podem ser alterados de acordo com a permissão do fabricante. Não é simplesmente eu querer essa alteração. Quando eu altero com a permissão do fabricante um parâmetro não reconhecido, ele não aceita essa programação, essa parametrização, voltando para o modo de fábrica, ok? As funções de inversor e frequência são executadas de acordo com os parâmetros predefinidos alocados na CPU. Os parâmetros são agrupados de acordo com as suas características e particularidades, conforme apresentado em seguida. Parâmetros de leituras são variáveis que podem ser visualizados no display, mas que não podem ser alteradas pelo usuário, como por exemplo, tensão de saída, corrente de saída, tensão do barramento CC e potência ativa. Parâmetros de regulação são os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções do inversor. De frequência, por exemplo, frequência mínima e máxima, tempo de aceleração e desaceleração, frequência de jog. Parâmetros de configuração definem as características do inversor de frequência, as funções a serem executadas, bem como as entradas e saídas, como por exemplo, parâmetros dos relés de saída e das entradas analógicas e digitais do inversor de frequência. Parâmetros do motor indicam as características nominais do motor, como por exemplo, a corrente de tensão e rendimentos nominais. Parâmetros especiais. Alguns modelos de inversores disponibilizam a função de controle PID ou proporcional, integral e derivativo, que pode ser usada para fazer o controle de um processo em malha fechada, e por meio desses parâmetros pode-se por exemplo, definir os ganhos do controlador, bem como o tipo de ação direta ou reversa. Para a programação, normalmente faz-se uso das teclas em uma sequência que é determinada pelo fabricante. Os principais parâmetros encontrados nos inversores são: A. Parâmetro de acesso. Leitura escrita é um parâmetro de proteção, por meio dele é permitida ou não ao usuário a alteração dos parâmetros do inversor. Aquilo que eu falei lá no início. Tensão nominal do motor. Esse parâmetro existe na maioria dos inversores comerciais e serve para informar o inversor
qual a tensão nominal em que o motor irá operar. Corrente nominal do motor. Esse parâmetro determina o valor de corrente que será utilizado nos cálculos que serão feitos pelo inversor, como por exemplo, para protegê-lo de sobrecarga. Tá? Frequência mínima de saída. Esse parâmetro determina a velocidade mínima do motor e deve ser sempre menor que a frequência máxima. Frequência máxima de saída. Esse parâmetro determina a velocidade máxima do motor e deve ser sempre maior que a frequência mínima. Frequência de jog ou frequência jog de impulso é um recurso que faz o motor girar com velocidade bem baixa. Isso facilita o posicionamento de peças antes das máquinas funcionar e seu regime normal. Por exemplo, encaixar o papel em uma bobinadeira antes de o papel ser bobinado. Efetivamente, tempo de partida ou rampa de aceleração. Esse parâmetro indica em quanto tempo deseja-se que o motor chegue à velocidade programada. Estando ele parado, esse parâmetro deve respeitar a inércia da carga e o limite da corrente do inversor. Tempo de parada da rampa de aceleração. O inversor pode produzir uma parada gradativa do motor. Essa facilidade pode ser parametrizada e, como a anterior, deve-se levar em consideração a massa, ou seja, a inércia da carga acoplada. Seleção de fonte local ou remoto. Na maioria dos inversores pode-se trabalhar em dois modos de operação, local ou remoto. Esse parâmetro define como feito a seleção entre a situação local e a situação remota. Seleção de set point de frequência. O set point de frequência geralmente pode ser feito por meio de teclas da IHM ou utilizando-se uma entrada analógica de tensão ou corrente. Pode também trabalhar com frequência fixa por meio de combinação das entradas digitais, multi-speed ou multi-velocidade. Deve-se definir uma referência set point de frequência para cada modo de operação local ou remoto. Funções das entradas digitais. Para cada entrada digital existe um parâmetro associado e por meio desses parâmetros pode-se definir a função de cada uma das entradas digitais utilizada. Essas funções podem ser, por exemplo, seleção do centinho de giro, seleção do módulo local remoto, habilitação liga-desliga, comando gira para, multispeed, entre outras. Tá? Os tipos de controles. Esse parâmetro informa o tipo de controle utilizado, cuja relação volt-frequência é constante ou vetorial, no qual se consegue melhor controle do conjugado em toda a faixa de operação. E por último, a frequência de chaveamento, PWM. Este parâmetro determina a frequência de PWM no inversor, a frequência de chaveamento. Para evitarmos perdas no motor e interferência eletromagnética, EMI, quanto menor essa frequência, melhor. Entretanto, ao parametrizarmos o PWM com frequência baixa, 2 ou 4 kHz, são gerados ruído sonoro, isto é, a máquina fica mais barulhenta. Portanto, devemos fazer uma análise crítica das condições gerais do ambiente de trabalho antes de optarmos pela frequência PWM. Como você pode ver, existe infinidade de parâmetros inversores. Nesse material foram mostrados apenas 13. Os principais que já serão suficientes para rodar qualquer máquina. Para parametrizar um determinado inversor, basta consultar o manual do fabricante e fazer uma analogia como esse material. Tá? Uma vez corretamente parametrizado, o inversor de frequência está apto a entrar em operação. Os cuidados na instalação, na escolha e no dimensionamento dos inversores. A utilização de inversores de frequência exige certos cuidados na instalação para evitar a ocorrência de interferência eletromagnética, conhecida por EMI. Esta se caracteriza pelo distúrbio no funcionamento normal dos inversores ou de componentes próximos, tais como sensores eletrônicos, controladores programáveis, transdutores, equipamentos de rádio, etc. Para minimizar esse problema, existe internamente aos inversores filtros capacitivos que são suficientes para evitar este tipo de interferência na grande maioria dos casos. No entanto, em algumas situações pode existir a necessidade de uso de filtros, supressores, principalmente em aplicações em ambientes residenciais. Estes filtros podem ser instalados internamente, alguns modelos, ou externamente aos inversores. Quando a interferência eletromagnética gerada pelo inversor for um problema para outros equipamentos, os seguintes cuidados fazem-se necessários. Utilizar filtros supressores, como citado anteriormente. Utilizar fiação blindada ou fiação protegida por conduíte metálico para a conexão entre a entrada e saída do inversor e o motor. Desculpe. Aterrar o inversor e o motor, bem como conectar a blindagem em cada extremidade, ao ponto de aterramento do inversor.
e a carcaça do motor. Separar os cabos do motor dos demais cabos, prever conduítes ou cabos independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência. E no que diz respeito à escolha e dimensionamento dos inversores, é comum uma pergunta: como posso saber qual é o modelo, o tipo e potência do inversor adequado para a minha aplicação? Bem, vamos responder essas perguntas nas 3 etapas a seguir. A primeira é a potência do inversor. Para definirmos a potência do inversor, temos que saber qual a corrente do motor e qual carga ele acionará. Normalmente se escolhe um inversor com a capacidade de corrente igual ou um pouco superior à corrente nominal do motor. A tensão do inversor contra a do motor deve ser igual à rede de alimentação, ok? Geralmente se define isso como 25%, tá? Geralmente na aplicação hoje em dia utilizada, se define o inversor com 25% da carga acima da carga do motor, tá? A potência do inversor com 5% acima da potência da corrente do motor, 25% da corrente do motor. AB, o tipo de inversor. Existem 2 tipos de inversores, escalar e vetorial. A maioria dos inversores utilizados é do tipo escalar. Só utilizamos do tipo vetorial em 2 ocasiões: extrema precisão de rotação, torque elevado para rotação baixa ou zero, exemplo, guindaste, pontes rolantes, elevadores, etc. E modelo e fabricante. Para escolher o modelo, basta consultar os catálogos dos fabricantes e procurar um que atenda às características mínimas necessárias quanto ao fabricante, tá? O preço e qualidade desejada devem determinar a escolha. Apenas com referência ao leitor, os mais encontrados na indústria são o Siemens, VEG e Ascava, Allen-Bradley e ABB, ok? Mas nós temos uns outros aí bem de aplicaçãozinha muito boa. Aqui nessa relação não entra o Schneider, tá? Eu particularmente não gosto muito de usar o Schneider, tá? Não gosto muito de trabalhar com ele, mas devido a fabricação dele ser feita aqui no Brasil, o que torna o custo baixo porque não tem taxas de importação, então se aplica muito nas áreas industriais a qual nós atuamos no dia de hoje, ok? Também por ter a facilidade de ter um manual em português, tá? Então, o resumo dessa aula, nós vamos compreender que o princípio de funcionamento de inversor de frequência, né, que é um dispositivo eletrônico que converte a tensão na rede alternada senoidal em uma tensão contínua, finalmente converte esta última em uma tensão de amplitude e frequência variável. Então esse dispositivo, que hoje é amplamente utilizado no acionamento de motores de indução trifásica, que pode permitir o controle de velocidade do conjugado do motor em uma ampla faixa de operação, ok? E como utilização do inversor pode se alimentar com tensões trifásicas e frequência variável, ainda que se utilize a alimentação monofásica, é amplamente utilizado, pois oferece inúmeras vantagens que o sistema formado pelo inversor e motor de indução possui em relação ao sistema mecânico de variação de velocidade e ao sistema de acionamento dos motores de corrente contínua. Internamente, o inversor é constituído por 4 blocos básicos, com diferentes funções, a saber, a unidade central de processamento, CPU, interface homem-máquina, interface e etapa de potência. Por meio de HM, pode-se parametrizar o inversor de frequência. Para realizar um determinado acionamento, é necessário conhecimento dos principais parâmetros de inversor de frequência. Uma vez corretamente parametrizado, o inversor de frequência está apto a entrar em operação. Também foram vistos alguns cuidados na instalação, escolha e dimensionamento dos inversores de frequência, ok? Então, no capítulo 4 agora, nós vamos fazer uma revisãozinha breve sobre diodo e transistor. Eu creio que no início do curso de automação, vocês tiveram um pouco de conhecimento de eletrônica aplicada à automação, né? Não é eletrônica de potência. E nela nós estudamos basicamente isso aqui: diodo e transistores, ok? O objetivo é relembrar o funcionamento do diodo e do transistor, interpretar circuito simples com esse componente para diferentes tipos de polarização. As considerações iniciais trazem que o funcionamento de um dispositivo eletrônico de potência, que serão abordados no decorrer do curso, muitas vezes é explicado por meio de comparações com diodo e transistor. Por isso é muito importante que nós tenhamos domínio dessa parte introdutória da disciplina. Diodo. Você já deve ter ouvido falar sobre diodo, não? Agora vamos relembrar sobre o seu funcionamento. O diodo é um dispositivo semicondutor formado por um material do tipo P, que é o anodo, e outro do tipo N, que é o catodo,
cujo mostra aqui o circuito na figura 4.1, tá? Que é um diodo e seu símbolo elétrico. Aqui a construção dele, tá? Um anodo e um cátodo. O componente assim propriamente dito e a simbologia, anodo que é positivo e cátodo que é negativo. Então essa é a simbologia do diodo, esse é o componente em si, um modelo dele, e aqui como que ele é constituído, ok? Então a ilustração da construção interna de um diodo, a ilustração do componente eletrônico e a ilustração do símbolo de um diodo. O diodo é o dispositivo semicondutor mais simples e possui característica muito semelhante a uma chave. A figura 4.2 aí exemplifica melhor essa comparação. Tá? O diodo em funcionamento com a chave aberta e com a chave fechada. Tá? Aqui, a simbologia da chave aberta e aqui da chave fechada. Mas o que é um material semicondutor? Como o próprio nome sugere, o material semicondutor apresenta um nível de condutividade intermediária entre o material condutor e o isolante. Observe que no primeiro caso, a figura 4.2a, a lâmpada está acesa porque está diretamente polarizada, ou seja, o anodo está positivo em relação ao cátodo. Nesse caso, ele está funcionando com a chave fechada, deixando a corrente fluir pelo circuito. Já na figura, no caso aqui da figura 4.2b, a lâmpada está apagada, pois agora o diodo está reversamente polarizado. Ou seja, estamos aplicando a tensão negativa no anodo em relação ao cátodo, logo ele está funcionando com a chave aberta, pois a corrente não chega até a lâmpada. Tá? A condutividade indica a facilidade de passagem de corrente elétrica através de um determinado tipo de material. Quanto maior o seu valor, mais facilmente os elétrons fluirão pelo material. Já a resistividade é exatamente o contrário. Ela dá uma ideia do quanto o material se opõe à passagem de corrente. Para se ter uma ideia, a resistividade de um material isolante, como a mica, por exemplo, é da ordem de 10 micron por centímetro. Já o cobre, o material condutor mais utilizado, apresenta a resistividade da ordem de 10 micro por centímetro. Os semicondutores mais comuns na fabricação de componentes eletrônicos, como germânio e silício, apresentam a resistividade de 50 ômegas por centímetro e de 50 vezes 10 ômegas por centímetro, respectivamente. O silício é mais utilizado comparado ao germânio por ser mais abundante na natureza. As características de um material semicondutor podem ser alteradas de acordo com o seu nível de impureza, e esse procedimento, conhecido como dopagem, pode transformar um material semicondutor de baixa condutividade em um bom condutor. Avanços recentes têm reduzido o nível de impureza do material puro para uma parte em 10 milhões. Esse condutor atualmente refinado, como nível de impureza muito baixo, é conhecido como material intrínseco. Os materiais condutores também sofrem alterações na presença de luz ou de calor, o que pode ser fundamental nas aplicações que envolvam medições de luminosidade e temperatura. Tanto o germânio quanto o silício apresentam 4 elétrons na camada mais externa, e esses materiais são uma estrutura cristalina por meio de ligações covalentes, ou seja, por compartilhamento de elétrons. Dependendo do tipo de impureza acrescentada a esses materiais, pode-se modificar sua capacidade de perder ou de ganhar elétrons. Quando o semicondutor é submetido ao processo de dopagem, ou seja, quando são acrescentadas impurezas em sua estrutura cristalina, é formado um material extrínseco. Geralmente, o nível de impureza desse tipo de material é de uma parte em 10 milhões. Se as impurezas introduzidas forem átomos pentavalentes, ou seja, com 5 elétrons em cada camada externa, o material formado será do tipo N. Já se as impurezas introduzidas forem trivalentes, ou seja, com 3 átomos na camada externa, o material formado será do tipo P. E na figura 4.3 ilustra a estrutura atômica desses dois tipos de materiais. Observe que no material do tipo P ocorre uma falta de elétrons, e nesse caso o espaço vazio é nomeado de lacuna. Então isso aqui só para você ter um ponto de atenção aí. O material do tipo P possui lacunas como portadores majoritários e elétrons como portadores minoritários. Já o material tipo N possui elétrons como portadores majoritários e lacunas como portadores minoritários. Como foi dito anteriormente, o diodo é formado por dois materiais semicondutores submetidos a diferentes procedimentos de dopagem, os materiais do tipo P e N, ou anodo e cátodo. Aqui é uma figura para relembrar mais ou menos como que é a junção. Então, material tipo P e material tipo N. E na junção desses dois tipos de material ocorre uma combinação de íons, pois os elétrons do material tipo N se movem para as lacunas do material tipo P.
Portanto, ao longo da junção são formados negativos, íons negativos no material tipo P e íons positivos no material tipo N, que a figura 4.4 mostra aqui. Nessa região da junção é formada uma barreira potencial denominada camada de depressão ou região de carga espacial, tá? Mais um ponto de atenção. Diodo reversamente polarizado. Quando o diodo é polarizado reversamente, os elétrons do tipo N são atraídos pelo polo positivo da bateria, formando mais íons positivos na camada de depressão. Já no material tipo P, ocorre a ocupação das lacunas pelos elétrons no polo negativo da bateria, formando mais íons negativos na camada de depressão. E observe esse movimento dos portadores na figura 4.5 aí a seguir, tá? Aqui também. Isso mais, gente, é uma revisão, não é nada se comparado com utilizar no dia a dia, mas que você pode estar precisando em alguns cálculos, tá? Então fica mais fácil entender o que está acontecendo se você observar que a camada de depressão está aumentando, o que dificulta a passagem da corrente, pois um elétron deve receber energia suficiente para saltar toda essa camada do material tipo P até o N. Isso ocorre quando é atingida a tensão de ruptura do diodo, ocorrendo o efeito avalanche, tá? Diodo diretamente polarizado é quando o diodo é diretamente polarizado, ou seja, lado positivo em relação ao N, a camada de depressão tende a diminuir, pois os elétrons do material tipo N são repelidos pelo polo negativo, tá? E as lacunas do material de P são repelidas do polo positivo na bateria. Na verdade, sabemos que apenas os elétrons se movimentam dentro do material. Portanto, o material P ocorre surgimento de lacunas perto da junção porque os elétrons deixaram essa região devido à atração pelo polo positivo da bateria. Essa camada apresenta valor típico de 0,7 volts para o silício e de 0,3 volts para o germânio. Portanto, para qualquer tensão aplicada acima desse valor, o diodo A conduz, tá? Vamos lá falar do transistor. É um dispositivo formado por três camadas, PNP ou NPN. As duas camadas da extremidade são chamadas de emissor e coletor, e a camada central é chamada de base. Nesse capítulo serão feitas considerações sobre o transistor PNP. No entanto, o mesmo raciocínio apresentado aqui pode ser aplicado ao transistor NPN, bastando apenas pensar na corrente fluindo no outro sentido, ou seja, de modo oposto. Amostra dessa maneira simplificar um aspecto construtivo de sua simbologia, aqui na figura 4.7. Emissor, coletor, símbolo do transistor PNP, ok? Esse é a simbologia do transistor. O emissor é fortemente dopado e tem como função emitir portadores de carga para a base dos elétrons PNPN, as lacunas no PNP. A base de uma dopagem média é muito fina, dessa forma a maioria dos portadores lançados do emissor com a base consegue atravessar em direção ao coletor. O coletor é levemente dopado e coleta portadores que vêm da base. Sua camada é bem maior do que as outras, pois é nela que se dissipa a maior parte da potência gerada no transistor. Com o transistor é possível controlar a corrente entre emissor e coletor de acordo com a corrente aplicada na base. Uma pequena variação de corrente na base provoca uma grande variação de corrente entre emissor e coletor. A seguir vamos relembrar a polarização de um transistor funcionando como chave. Jumper 1 e 2, revezamento polarizado. Para facilitar o entendimento, imagine que cada junção do transistor funciona do mesmo modo que a junção do diodo. Portanto, essas junções, se tiverem polarizado reversamente, o diodo entrará em corte, ou seja, não haverá fluxo de corrente. Quando a gente diz que o diodo está aberto, a mesma coisa é o transistor. Jumper 1 e Jumper 2 diretamente polarizados. Quando as duas junções do transistor estão diretamente polarizadas, diz-se que ele está saturado, havendo fluxo de corrente. Como a queda de tensão em cada junção é pequena, os terminais de transistor se encontram praticamente em curto-circuito. Jumper 1 diretamente e Jumper 2 reversamente polarizado. Quando a junção do Jumper 1 do transistor está diretamente polarizada e a junção do J2 reversamente polarizado, ele está funcionando na região ativa. Então, resumindo este quarto capítulo, o diodo reversamente polarizado, ou seja, um anodo negativo em relação ao cátodo, funciona como uma chave aberta. Na verdade, existe apenas uma corrente de fuga passando por ele devido aos portadores minoritários. Quando polarizado diretamente, ele funciona como um curto-circuito. Idealmente, na realidade, só começa a conduzir quando a diferença de potencial aplicada sobre ele ultrapassa 0,7 volts, potencial da camada de depressão formada na junção. O diodo é um dispositivo semicondutor formado por duas camadas de materiais, tá? Que a gente já falou lá. E o transistor é um dispositivo formado por três camadas, semicondutor PNP ou NPN, e possui três terminais chamados base, coletor e emissor. Tá? O conceito relembrado nesta aula será muito importante no decorrer deste curso, não propriamente dessa disciplina, mas deste curso de automação de vocês.
pois eles servirão de base para entendimento dos novos dispositivos que serão apresentados. Eu agradeço a todos a atenção e o esforço em aprender, ok? Essa foi a nossa quarta aula, onde nós estudamos o terceiro e o quarto capítulo, falamos dos investidores de frequência, falamos dos diodos e transistores, relembramos, isso é uma releitura do que já foi aprendido em matéria, nesse mesmo curso, em matérias ou aulas anteriores, como a eletrônica de potência aplicada à automação. Então eu agradeço mais uma vez a todos vocês, tá, pela atenção e pelo esforço em aprender mais um pouco da eletrônica de potência, tá? Até a próxima aula, onde estaremos juntos para darmos continuidade ao aprendizado, ok? Meu muito obrigado a todos.